Amados irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus. Hoje eu quero compartilhar uma palavra que é um bálsamo para a alma. Amém? Uma palavra que atravessou os séculos e continua plenamente viva. Lá em Jeremias capítulo 8, versículo 22, ele pergunta: porventura não há bálsamo em Gileade? Não há médico lá? Por que, pois, então não se realizou cura sobre a filha do seu povo, do meu povo? Amém? Essa palavra sai de um coração dilacerado, o coração de Jeremias, que era um profeta chorão. Não porque fosse fraco, mas porque ele carregava o peso de ver um povo distante de Deus, sem forças, cativos, opressos. Ele olhava para Israel e dizia: se existe remédio, por que o povo continua ferido? Se existe médico, por que não há cura? E hoje o Espírito Santo ecoa essa mesma palavra e pergunta sobre as nossas vidas: se Cristo já morreu por nós, se há o sangue derramado na cruz, se já há o Espírito Santo disponível, por que ainda tantos estão feridos dentro da casa de Deus? Aleluia! Antes de nós continuarmos, eu quero fazer um convite muito especial, que você possa curtir, compartilhar, se inscrever no canal. Eu sei que muitos de vocês que assistem esses vídeos ainda não se inscreveram. Terá um prazer muito grande ter você nessa família. A fim das contas, quando essa palavra é multiplicada, compartilhada, outras pessoas têm a oportunidade de conhecer o poder de Deus que transforma, que cura e que liberta. Deixa aqui nos comentários seu pedido de oração. Existe uma equipe de intercessão orando por tua vida. Amém? Bem, o significado de Gileade. Gileade não era apenas um nome simbólico, mas era um lugar real, rico em significado. Localizava-se ali no Rio Jordão, próximo ao Rio Jordão, em uma região montanhosa, fértil, habitado pelas tribos de Ruben, Gade e meia tribo de Manassés. O próprio nome Gileade significa monte do testemunho, ou amontoado de testemunho. Glória a Deus por isso, porque Deus te chama para ser uma Gileade. Essa terra foi palco de muitos acontecimentos bíblicos. Foi em Gileade que viveu Jefté, juiz que libertou Israel dos amonitas. Foi ali que Davi passou quando fugia de Saul. Era uma terra de testemunhos, de batalhas e muitos livramentos. Mas o que torna Gileade famoso em todo o Oriente era algo muito especial, era o bálsamo. Eram as ervas de Gileade, amém? Eram as resinas que existiam em Gileade. O bálsamo de Gileade era o bálsamo, e não era uma metáfora inventada, amém? Por Jeremias, mas era uma substância real, uma resina aromática extraída de plantas raras que cresciam naquela região. Esse bálsamo tinha alto valor medicinal. Era usado para curar feridas, aliviar dores, tratar enfermidades e até como um unguento perfumado. Então, a raridade desse produto tornava extremamente valioso. Era algo muito valioso. Mas em Gênesis capítulo 37, versículo 25, vemos que os irmãos de José, vendendo a mercadores ismaelitas que iam para o Egito, e entre suas mercadorias estava justamente o bálsamo de Gileade. Era artigo de comércio internacional. Reis pagavam fortunas por ele. Ele era algo símbolo de algo muito precioso, quase místico, considerando um presente divino para curar tanto o corpo como a alma. E é por isso que a pergunta de Jeremias é tão impactante. Não há bálsamo em Gileade? Ou seja, se existe remédio na terra e conhecida por sua medicação, pelos seus remédios, por que o povo ainda está doente? Essa doença não era só física, era a doença da alma. O povo estava incrédulo. O povo estava adoecido pela sua própria incredulidade. O bálsamo espiritual é Cristo. Nós estamos no Novo Testamento, nós estamos debaixo da graça. Jesus veio, e ele veio como bálsamo espiritual para o nosso corpo, para a nossa alma e para o nosso espírito, para a nossa completa redenção. E aqui que entra a revelação mais profunda. O bálsamo de Gileade não era apenas uma substância medicinal, mas também uma sombra profética de algo muito maior que viria.
ele apontava para Jesus Cristo, o verdadeiro médico dos médicos. O remédio divino, o único capaz de curar as feridas mais profundas da alma, como curou Maria Madalena, como curou o cego, o surdo, o leproso, o coxo, o manco, que curou o paralítico, que curou o leproso. Jesus tinha algo poderoso sobre ele, uma unção para despedaçar o jugo, para curar o enfermo e o doente na alma e no corpo. Assim como o bálsamo natural era raro e precioso, também Cristo era único e insubstituível. Assim como o bálsamo precisava ser aplicado diretamente sobre a ferida, também Jesus precisava ser recebido no coração, tocando exatamente onde doía. Lembra da mulher do fluxo de sangue? Lembra da mulher samaritana, a mulher do poço? Uma conversa à beira de um poço transformou não só a vida daquela mulher, libertando, curando, sarando da sua alma, como foi capaz de libertar todo um povoado de Samaria. Assim como o bálsamo era caro, Jesus pagou o preço mais alto, a própria vida, para que nós tivéssemos acesso à cura. Isaías 53, versículo 5 declara: mas foi ele ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, por suas pisaduras nós fomos sarados. Cada chicotada, cada ferida no corpo do Cristo foi o preço pago pela nossa cura. Esse bálsamo está disponível hoje. Aleluia! As feridas da alma. Jeremias via um povo ferido espiritualmente. Hoje não é nada diferente. Muitos estão dentro da igreja, estão cantando, estão orando, fazendo campanhas, mas por dentro carregam feridas expostas, feridas abertas, feridas de rejeição, feridas da infância, feridas de perda, feridas de palavras cruéis que ficaram gravadas na mente. Feridas da culpa pelo pecado, feridas da solidão. E essas feridas não aparecem no corpo, mas sangram lá na alma. Não se cura com remédio humano. Não se cura com Tilenol, com dipirona. Amém? Mas apenas com o bálsamo do Espírito Santo. Nós podemos abrir o nosso coração para especialistas, médicos que estão formados para curar ou para cuidar da alma, mas só existe um que entra para curar o destino, para transformar a situação, para nos libertar. Libertar o encarcerado da prisão, liberar e soltar um opresso por ferramentas espirituais. Não se curam com remédios humanos as dores da alma, mas apenas com o bálsamo que vem do Espírito Santo. E é por isso que tantas pessoas têm sucesso financeiro. Amém? Sucesso em posição social, famílias estruturadas, mas ainda se sentem muito vazias. Porque só Jesus pode curar a alma. Tem tudo e às vezes não tem nada. E aí, como eu disse hoje na live, a gente às vezes não entende. Como é que fulano tinha tudo? Tantas casas, tantos carros, morando numa situação tal, mas entregou a vida. Como é que um pastor que conhece a palavra e conhece bem a letra da lei de Gênesis a Apocalipse entregou a sua vida? Como é que um homem que tem uma esposa linda, uma casa bem estruturada, uma família, filhos, abandona o seu lar? Por quê? Porque os vazios do coração não podem ser suprimidos, comprados com dinheiro. Porque só Jesus cura a alma. Só Jesus fecha as feridas que estão abertas na alma. Só Jesus dá o real significado. Quantas pessoas mudam de casamento como se mudasse de roupa e o vazio continua lá. Fogem para beber e o vazio continua lá. Fogem para usar substâncias e o vazio continua lá. E aqui eu faço um apelo. Se esta palavra tem falado com você, se inscreve nesse canal. Ativa o sininho e deixa o teu like, porque isso ajuda essa palavra a alcançar mais vidas. Escreve nos comentários, eu recebo bálsamo de Gileade sobre a minha vida. Amém? Eu quero trazer alguns exemplos de cura em Cristo.
A Bíblia está cheia de exemplos de como o bálsamo divino age. A mulher do fluxo de sangue, 12 anos sofrendo com médicos, com medicações, mas nada resolvia o seu problema. Bastou um toque na orla das vestes de Jesus e imediatamente ela foi curada. O leproso, em Marcos capítulo 1, ninguém podia tocá-lo. Todos o rejeitavam, mas Jesus estendeu a mão e disse: eu quero, seja limpo. E a lepra desapareceu. O que dizer do endemoniado gadareno, capítulo 5 de Marcos? Vivia nos sepulcros, preso por correntes, rasgando-se com pedras. Quando Jesus chegou, a legião de demônios saiu e ele foi visto assentado, vestido em perfeito juízo. O que falar de Pedro? Negou o mestre, carregou feridas da culpa, mas Jesus o restaurou à beira do mar, dizendo: apacenta as minhas ovelhas. Cada um desses exemplos mostra que o bálsamo de Gileade não é uma teoria, mas é uma realidade. Aleluia! O próprio Elias, o tipo de Cristo, usado para libertar o seu povo da opressão maligna de Jezabel. Ele veio de Gileade. E nós vemos a expressão Gileade em tantos versículos da Bíblia. Nós encontramos em Oséias também. Amém? Então, talvez você se sinta como Israel, cercado de promessas, mas ainda ferido. Talvez você se identifique com a mulher do fluxo de sangue, cansado de tentar e não conseguir. Gastou tudo e não conseguiu. Talvez você se veja como um leproso, rejeitado e sozinho. Ou como gadareno, preso por correntes invisíveis. Mas eu tenho uma boa notícia para a tua vida. O bálsamo de Gileade está aqui hoje sendo ministrado sobre a tua vida. E o Espírito Santo está aplicando cura sobre o teu coração. Eu creio em nome de Jesus agora que correntes estão sendo quebradas, partidas, que a unção que cura está sobre a tua vida. Porque o mesmo Jesus que curou, liberta, restaura e continua vivo. Jesus não morreu, Jesus está vivo. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente será o mesmo. A cruz não perdeu o seu poder e o sangue não perdeu a sua eficácia. Entenda isso. O sangue de Jesus não perdeu a sua eficácia. O bálsamo ainda está escorrendo. Ele ainda cura. Ele ainda toca. O Espírito Santo hoje quer entrar na ferida da tua alma, fechar aquilo que sangrava. O Senhor quer sim transformar toda mágoa em testemunho, toda dor em alegria e todo choro em riso. Todo desespero em esperança, em nome de Jesus. Eu quero orar por tua vida. Coloca a mão sobre o teu coração agora em nome de Jesus. Senhor Deus e meu Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu oro, Pai. Tu és o médico dos médicos, Tu és o bálsamo de Gileade. Eu apresento diante de Ti cada vida que está assistindo essa mensagem em nome de Jesus. Tu conheces as feridas que ninguém vê, Pai. Tu sabes as lágrimas que caíram no silêncio das dores escondidas no coração. Espírito Santo, derrama agora o bálsamo de Gileade. Toca a mente, cura a depressão, a ansiedade, os traumas. Toca o coração, arranca agora toda mágoa, todo espírito de rejeição e todo espírito de solidão em nome de Jesus. Toca na alma, fecha as feridas abertas, liberta da culpa, liberta da escravidão e do pecado. Senhor meu Deus, eu declaro em nome de Jesus que toda cadeia espiritual está sendo quebrada. Todo o jugo do inferno está caindo por terra agora. Todo espírito de opressão está sendo derrubado, derrotado. E onde havia dor, Pai, eu te peço agora, ministra alegria sobre esse servo e essa serva. Onde havia morte, que possa haver, Deus, vida, restauração, em nome de Jesus. E onde havia choro, que possa entrar a alegria e o riso do Espírito Santo, em nome de Jesus. Receba a cura agora, receba a paz agora, receba o renovo, a restauração em Cristo Jesus agora. Eu declaro que o bálsamo de Gileade já está sobre você. Se essa palavra falou com você, escreve aqui nos comentários. Eu fui curado pelo bálsamo de Jesus. O seu testemunho vai edificar outras vidas. E não se esqueça de compartilhar esse vídeo, porque alguém pode estar precisando ouvir que há bálsamo em Gileade e que o médico dos médicos continua vivo. Deus te abençoe. Shalom, Adonai.